Olá pessoal, vamos falar agora um pouquinho sobre produto vetorial. Vamos chamar dois vetores não paralelos entre si de U e V. O produto vetorial entre esses dois vetores será um terceiro vetor. Como sabemos, os vetores têm como características direção, sentido e módulo. A direção desse vetor U vetorial V será perpendicular aos vetores U e V. A ordem dos vetores é importante na definição do sentido do produto vetorial. Esse sentido pode ser identificado mais facilmente utilizando a regra da mão esquerda, em que o sentido do primeiro vetor do produto, nesse caso o vetor U, ele é indicado pelo dedo médio. E o sentido do segundo vetor do produto, nesse caso o vetor V, é representado pelo dedo indicador. O dedo polegar indicará a direção e o sentido do vetor U vetorial V. O módulo do produto vetorial é calculado multiplicando o módulo de U com o módulo de V, vezes o seno de θ. Θ é o ângulo entre o vetor U e o vetor V. Uma observação importante é que no produto escalar é correto representar U escalar V igual módulo de U vezes módulo de V vezes cosseno de θ. Porém, no produto vetorial, a representação U vetorial V igual módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ está incorreta. A representação correta seria o módulo de U vetorial V igual módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ. Vamos fazer uma interpretação geométrica do módulo do produto vetorial. Considerando dois vetores U e V, vamos traçar um paralelogramo imaginário ABCD. O cálculo da área de um paralelogramo é feito multiplicando a base vezes a altura. Nessa figura, a base do paralelogramo é o segmento AB, também conhecido como o módulo do vetor U. A altura é obtida pelo traço vertical perpendicular à base. Aplicando as relações trigonométricas do triângulo retângulo nessa área sinalizada, teremos que o seno de θ será o cateto oposto pela hipotenusa. Nesse caso, o cateto oposto será a medida da altura e a hipotenusa será a medida do segmento AC, também conhecida como módulo do vetor V. Assim, a altura é igual ao módulo de V vezes o seno de θ. Logo, a área, que é base vezes altura, nós podemos substituir a base com o módulo de U e a altura com o módulo de V vezes seno de θ. Aí a área do paralelogramo será calculada como módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ. Podemos observar que o cálculo do módulo do produto vetorial é módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ. Logo, geometricamente, o módulo de U vetorial V representa a área desse paralelogramo formado entre os dois vetores. O produto vetorial será nulo em duas situações. A primeira situação será quando um dos vetores do produto forem iguais a zero. Dessa forma, quando multiplicarmos módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ,
quando um dos vetores forem nulos, o produto será nulo. A segunda situação será quando o ângulo entre esses dois vetores for igual a zero ou for igual a 180. Dessa forma, o seno do ângulo será igual a zero. Assim, quando fizermos a multiplicação módulo de U vezes módulo de V vezes seno de θ, o seno de θ sendo zero anulará toda a multiplicação. O produto vetorial, ou externo, não aceita a propriedade comutativa. A ordem dos vetores altera no resultado do produto. O resultado de U vetorial V é oposto ao resultado de V vetorial U, ou seja, serão vetores com módulos iguais, porém sentidos opostos. É aceita a propriedade associativa. Podemos, com o valor escalar, multiplicar o resultado de um produto entre U vetorial V, como também podemos multiplicar um valor escalar ao primeiro valor do produto, ou seja, o valor K vezes U, e depois multiplicá-lo vetorialmente por V. Como também podemos, com o valor escalar, multiplicar o segundo valor do produto. Podemos multiplicar U vetorial K vezes V. Também é aceita a propriedade distributiva em relação à adição de vetores. Ou seja, podemos realizar um produto vetorial do vetor U com o resultado da soma de V mais W, como podemos também realizar a multiplicação aos valores da soma, ou seja, U vetorial V mais U vetorial W. Considerando na base canônica o vetor U como x1i mais y1j mais z1k e o vetor V como x2i mais y2j mais z2k, realizaremos a multiplicação das componentes do vetor U pelas componentes do vetor V. Assim, multiplicaremos x1i pelos componentes do vetor V, depois multiplicaremos o y1j pelas componentes do vetor V e, por último, multiplicaremos z1k pelas componentes do vetor V. Após a multiplicação, então, teremos x1, x2, i vetorial i, mais x1, y2, i vetorial j, mais x1, z2, i vetorial k, mais x2, y1, j vetorial i, mais y1, y2, j vetorial j, mais y1, z2, j vetorial k, mais x2, z1, k vetorial i, mais y2, z1, k vetorial j, mais z1, z2, k vetorial k. Agora, identificamos dois casos nesse produto vetorial. O primeiro em que os vetores são iguais, como i vetorial i, j vetorial j e k vetorial k. E o segundo em que os vetores são diferentes. Para os casos em que os vetores unitários forem semelhantes, como i vetorial i, utilizaremos a mesma definição do módulo do produto vetorial. Lembrando que o módulo do vetor U vezes o módulo do vetor V vezes o seno de θ representava o módulo entre U vetorial V. O ângulo formado entre I vetorial I é igual a zero. Dessa forma, o seno de zero será zero e o módulo desse vetor será nulo. Assim, nessas três situações em que I vetorial I, J vetorial J e K vetorial K, poderemos anular as parcelas, pois o módulo será nulo. Resolvendo esse primeiro caso, então, o que sobrará da nossa expressão será x1, y2, I vetorial J, mais x1,
Z2i vetorial k mais x2y1j vetorial i mais y1z2j vetorial k mais x2z1k vetorial i mais y2z1k vetorial j. No segundo caso, em que os vetores unitários forem diferentes, utilizaremos a regra da mão esquerda, lembrando que esses vetores unitários são perpendiculares entre si. Vamos interromper o desenvolvimento da expressão canônica e abordar um pouco melhor a regra da mão esquerda. Quando o produto vetorial for I vetorial J, teremos que o I será o vetor indicado pelo dedo médio, o primeiro vetor, e o segundo pelo dedo indicador. Assim, o produto será o vetor indicado pelo dedo polegar. Como o dedo polegar é representado pelo vetor K, teremos que I vetorial J igual a K. Quando I for vetorial a K, teremos que o dedo médio ficará sobre o eixo I e o dedo indicador sobre o eixo do vetor K. Assim, o dedo polegar estará indicando sobre o eixo do J, porém em sentido contrário. Nesse caso, I vetorial a K será igual a menos J. Também podemos utilizar um jeito mais prático por meio de uma circunferência. Quando o produto se dá pelo sentido horário, o resultado será negativo. E quando o produto ocorrer no sentido anti-horário, o resultado será positivo. Utilizando novamente o exemplo I vetorial J, o resultado será o vetor faltante, que é o vetor K. Como fizemos no sentido anti-horário, o resultado será positivo. No outro exemplo, I vetorial K, nós realizamos a multiplicação no sentido anti-horário, então o resultado será negativo. E o vetor faltante é o J, assim será menos J. Vamos manter essa circunferência e retornar para o cálculo da expressão canônica. Voltando à expressão canônica, vamos utilizar o círculo para ajudar a resolver o produto vetorial com os vetores unitários diferentes. Então, na primeira parte da expressão, onde temos I vetorial a J, o resultado é K. Então, ficará x1, y2, K. Na segunda, onde I vetorial a K, o resultado é menos J. Então, ficará x1, z2, menos J. Na terceira, onde temos J vetorial a I, o resultado é menos K. Então, ficará x2, y1, menos K. Na próxima, onde J vetorial a K, o resultado é igual a I. Então, ficará y1, z2, I. Na seguinte, onde tem K vetorial a I, o resultado será igual a J. Então, ficará x2, z1, J. E na última, onde tem K vetorial a J, o resultado será menos I. Então, ficará y2, z1, menos I. Simplificando os sinais, teremos a seguinte equação. Agora, poderemos simplificar colocando os vetores em evidência. Assim, teremos y1z2 menos y2z1, que multiplica por I, mais x2z1 menos x1z2, que multiplica por J, mais x1y2 menos x2y1 multiplicado por K. Essa é a equação do produto vetorial. Uma outra forma de representar o produto vetorial que facilita a memorização
é por meio desta representação simbólica de determinante. Essa representação não é, na verdade, um determinante, pois o determinante não usa vetores. É isso aí, pessoal. Concluímos nossa explicação sobre produto vetorial. Não deixe de se inscrever no canal. Também lembrando, não deixe de marcar o sininho. Ele te avisará toda vez que um vídeo novo for lançado. Até breve!